Deus, mais uma vez estamos reunidos aqui para a glória do Senhor, para mais um GC Online. Nós vamos iniciar nesse momento orando, vamos adorar o Senhor juntos. Eu quero convidar você para continuar com a gente aí até o final, nesse tempo de comunhão, de conhecimento da palavra de Deus. Amém? Vamos orar então? Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse GC Online. Nós queremos consagrar ao Senhor esses próximos minutos, que Teu Espírito Santo nos conduza, nos guie, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Jesus é a nossa esperança, Ele é a âncora da nossa alma, Sua palavra é firme e constante, Ele não muda. Hoje é dia de tema livre aqui no GC Online e nós vamos conversar aqui sobre esperança. Se você estiver aí com alguém do seu lado, perto de você, aproveita para conversar com essa pessoa também. Vamos fazer uma grande célula aqui reunida em vários lugares. Mas, para a gente falar sobre esse assunto, queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Jó é aquele livro que fica antes de Salmos. Então, você abre a sua Bíblia aí, Salmos é fácil de você achar. Um livro antes é o livro de Jó. No capítulo 14, versículo 1 ao 9, a Bíblia diz assim: O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha,
vai-se como a sombra passageira e não dura muito. Fixas o olhar no homem desses e o trarás à tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o, até que ele cumpra o seu tempo como trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar e seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse uma muda plantada. Como eu falei, o tema hoje, né, do nosso GC, o tema livre, é esperança. Esperança, por um momento, parece até ser um tema bem amplo, né, bem vago. Esperança, esperança. E tá, esperança. Né, até passando pelo período de final de ano, você pensa muito sobre esperança, né? Qual a esperança para o próximo ano? Qual que é o desejo de algo que não aconteceu para o ano que está iniciando, para o ano que está começando e que, né, você quer que aconteça? Nós somos seres cheios de esperanças. Mas as nossas esperanças, elas não estiverem em Deus, elas passarão, elas não permanecerão. Porque a nossa esperança humana, ela é limitada. A nossa esperança humana, ela tem o foco em coisas finitas, em coisas pequenas demais diante do plano e do bom propósito de Deus. Então, se a gente focar só na nossa própria esperança, a gente vai, no momento das dificuldades, a gente vai parar. No momento dos dias maus, dos dias tristes, nós vamos estacionar e a gente não vai mais conseguir avançar, não vai mais conseguir caminhar. E a gente precisa lidar com isso, a gente precisa tratar, falar sobre isso, porque os dias maus são uma realidade, as dificuldades são uma realidade. A minha versão diz aqui no versículo 1 do capítulo 14 de Jó: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. A nossa vida, ela é breve. A nossa vida é um instante, é um sopro. Como o próprio texto diz, é como uma flor que brota e murcha. Assim é a nossa vida. E ainda, esses poucos dias que nós vivemos têm dificuldade. Não é, pastora Lívia? A vida do ser humano, ela é recheada por alguns dias bons e alguns dias maus. E às vezes é difícil a gente entender essa realidade, né? É porque às vezes a gente coloca expectativa no aqui e no agora, no que pode acontecer na minha vida, nos meus objetivos, nos meus sonhos, nos meus projetos, mas nós precisamos colocar a nossa esperança numa pessoa que é Jesus, que é Deus. E eu estava observando aqui, olha lá o que fala em Romanos 15:13. Portanto, o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Paulo, apóstolo para os gentios. Olha só, o Deus de toda a esperança, que tem poder de transbordar no nosso coração a esperança. Porque às vezes, quando a gente coloca os olhos aqui, o nosso foco terreno, a gente não vê muita coisa para poder nos fazer esperar, né? A gente não vê muita expectativa, às vezes a gente se entristece, mas o texto fala que Deus, está falando aqui, né? O Deus de toda a esperança abençoe plenamente com toda alegria e paz. Quando a gente coloca a nossa expectativa, nossa esperança em Deus, o nosso coração se enche de alegria e paz. E o que eu percebo que muitas pessoas, por não entenderem o que significa esperança, né, não entenderem de onde vem a nossa esperança, né, não vem de uma pessoa, não vem de um cargo novo, não vem de um sucesso terreno, não vem de dinheiro. Quando a pessoa não entende isso, ela vive frustrada e triste. Quando ela não entende que vem de Deus, ela vai colocar a expectativa dela nessas coisas, nessas pessoas, nesses status de vida, essas questões aqui da terra. Mas quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor,
o nosso coração transborda de alegria, enche de paz e de esperança, que o texto fala que o coração enche de esperança. Nós precisamos de colocar os nossos olhos no Senhor, né? O centro da nossa vida precisa ser Ele, porque às vezes a gente espera coisas aqui que não acontecem. E a Bíblia fala que a esperança frustrada adoece o coração. Por que qual que é a esperança que adoece o coração? É a esperança baseado num fundamento terreno. É as minhas expectativas me frustram. As minhas, em mim mesmo, na minha performance, no meu empenho, né, no meu esforço. Elas podem se frustrar. Mas quando eu coloco a esperança em Deus, o meu coração transborda de esperança e de alegria e de paz. Por isso que fala que o texto, ele não nos engana, né? Ele fala assim, que a vida, na minha tradução está falando assim, o homem nascido de mulher tem vida breve e cheia de inquietações. É cheio de coisa mesmo, é muita coisa. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas em Cristo, que nós precisamos de ter esse ânimo, em Cristo, que é a nossa esperança, o Deus de toda esperança, Ele é capaz de preencher o nosso coração com uma alegria e com essa esperança que não adoece o coração. Porque quando a gente espera no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Ou seja, a gente não vai ficar doente de ficar esperando em Deus. A gente vai ficar doente se a gente ficar esperando nas nossas coisas acontecerem do nosso jeito, com as nossas expectativas, baseado nas coisas aqui da terra, em alguém, em uma pessoa, em uma oportunidade de emprego, em um sucesso. Mas quando nós colocamos nossas expectativas na pessoa certa, o nosso coração fica saudável e cheio de alegria de transbordar de Deus, né? Amém. De esperança. Glória a Deus. Acho que o grande desafio que nós enfrentamos diariamente é a questão da constância, né? É difícil a gente ser constante. Mas por que é difícil a gente ser constante? Porque a gente muitas vezes se deixa levar pelas nossas sensações, pelas nossas emoções. E a gente trata a esperança também como sendo uma emoção. Não, hoje eu estou esperançoso, hoje eu estou crendo, hoje eu tenho fé que isso vai acontecer. Amanhã não sei se eu vou estar do mesmo jeito. Então, em um outro dia, diante de alguma circunstância diferente, a gente já não crê mais, a gente já esmorece, a gente já desanima. E isso é tão comum nos nossos dias. Como a pastora Lívia falou, o nosso Deus ele é constante. O nosso Deus ele é firme. Se nós estivermos com a esperança baseada em nós mesmos e nas nossas próprias conquistas, as nossas esperanças serão frustradas e o nosso coração adoecerá por isso. Mas o nosso Deus, ele é imutável. O nosso Deus, ele não muda, ele não passa, ele não falha. Ele nem tarda e ele nem falha, né? O nosso Deus, ele permanece para sempre. Por isso que nós precisamos depositar nele a nossa esperança, depositar nele a nossa confiança. Mas, diferente do nosso Deus que é imutável, do nosso Deus que é permanente, nós somos seres breves. A nossa vida é breve, não é, Fernanda? E é algo também que a gente precisa parar para pensar e para refletir. A própria Bíblia fala, né? Me ensina a contar os meus dias, né? Para que eu alcance a sabedoria. A gente precisa entender o nosso lugar na história de que nós não somos eternos, né? Nós, de fato, só temos, como o pastor Márcio fala, eu tenho um sonho para viver até os 100 anos, mas eu só tenho o dia de hoje para viver. A nossa vida ela é muito incerta, ela é muito limitada, é como a flor que murcha, é como a brisa que passa e a gente não sabe. Acho que se torna mais breve ainda, né? Quando a gente para pensar, cara, eu não sei qual que é o meu limite de vida. Eu não sei até onde eu vou. E é algo que a gente precisa refletir, né? Questionamentos filosóficos aqui, existenciais. E assim, a nossa vida é feita de altos e baixos, momentos bons, momentos ruins. Eu sou uma pessoa que, infelizmente, eu sofro muito de ansiedade, sabe? Tamo junto. Eu tenho tratado isso cada vez mais, assim, e algo que é um exercício que eu tenho feito mesmo, é voltar os meus olhos para a palavra de Deus, assim. Existem tantos versículos que trazem paz, que trazem esperança para o nosso coração. Se a gente abrir aí a Bíblia, lá no final você vai ver que tudo dá certo no final, ele venceu. Então, assim, a gente já sabe do fim. Isso já está assegurado, né?
tem um versículo que eu amo, é o meu versículo favorito da Bíblia inteira, que é Abacuque 2:3, que fala: pois a visão aguarda um tempo determinado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então, Deus demora muito tempo para fazer as coisas acontecerem de repente, assim. É difícil, a gente vive momentos de luta. A pastora Lívia falou, né? Existe aquele versículo que diz que no mundo nós teremos aflição, mas tem de bom ânimo, Jesus já venceu. Então, existem tantos textos assim que nos asseguram mesmo que nós temos um Pai, que Ele está cuidando de nós. A gente está aí lendo um texto no livro de Jó, que foi um homem que sofreu muito, mas muito mesmo, assim. Nenhum de nós aqui sofremos e nem sofreremos, em nome de Jesus, nenhuma parte do que ele sofreu, assim. E ainda assim, ele foi um homem que permaneceu crendo, tendo fé, em esperança em Deus, e que a gente possa também segurar nisso, sabe? Tem momentos difíceis, é fato, isso é um fato. A gente vai viver um tempo de paz só no céu, de plena paz, plenitude. Mas aqui não existe nada que pode ser maior do que a perfeição de Deus, sabe? A glória de Deus em nós, a graça dele que nos alcançou. Então, independente de qualquer circunstância, nós temos Deus e é isso que importa. Amém. É isso aí. Independente de tudo, a gente precisa focar, olhar os nossos olhos para o Senhor. Porque a nossa vida, como ela é breve e como ela é passageira, ela não consegue sustentar muita coisa, né? Ela não consegue produzir muita segurança. Deus permanece. Deus era ontem, é hoje e será eternamente. Então faça esse exercício, foque os seus olhos em Cristo Jesus, foque os seus olhos no referencial que é o Calvário, a cruz do Calvário também. Cara, quem teria mais motivos para desistir de tudo senão Jesus? Diante de toda a pressão e diante de todo o sofrimento, diante de tanta dor. Como a Fernanda falou, a gente nunca nem passou por metade do que Jó passou e ainda mais do que o que Jesus passou. Ele levou sobre si a condenação que era nossa. A gente estava destinado a passar, mas ele já passou por nós. Então, quem mais teria motivo para desistir senão ele, que sofreu aquilo tudo ainda mais sem merecer passar por nada daquilo. Se sacrificou, morreu no nosso lugar e se manteve firme, se manteve permanente naquilo que era o propósito de Deus para a vida dele, para a existência, né, do Jesus que se tornou homem, do Cristo que se tornou homem, para redimir o nosso pecado, para redimir a humanidade. Em Cristo nós temos esperança, até porque o nosso, né, aquele que é dito como o último inimigo do homem, que é a morte, é o último inimigo a ser lidado, é a morte. Ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está vivo, assentado à direita de Deus, glorificado, e ele voltará para nos buscar. A nossa esperança não está jogada ao vento, a nossa esperança é uma certeza, é uma convicção. Quem poderia nos dar esse crédito? Né? Como o próprio texto fala aqui no versículo 4, quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Até em outras versões dizem, né? Quem pode tornar puro aquele que é impuro? Ninguém poderia fazer isso. Não existiria essa possibilidade. Mas Jesus fez por nós. Deus nos deu esse crédito. Deus nos purificou por meio do lavar do sangue do seu Filho. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. E então, agora somos purificados. Temos agora acesso a uma nova e verdadeira esperança. Provavelmente, certamente, o momento em que Jó estava vivendo, quando, né, esse texto, né, foi escrito, certamente existia mais esperança para uma árvore cortada do que para o próprio Jó. E quantas vezes a gente não se encontra também nessa mesma situação? Uma árvore cortada parece que tem mais esperança do que a gente. Parece que uma árvore que está jogada ao chão, que perdeu seus galhos, perdeu as suas folhas, como que em um outono, e parece que para ela tem mais esperança porque virá uma nova estação. Porque se alguém regar aquela árvore, ela voltará a crescer
e ela vai frutificar novamente. E às vezes a sensação que a gente tem é que para nós não há mais esperança. Não sei se você já passou por dias assim, mas eu já passei também. Já passei por dias que eu pensava não haver mais esperança. Mas o nosso Deus, como diz lá no livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 21, Ele é aquele que muda os tempos e as estações. Então, quando olhamos para o Senhor, não é, Alisson? Há uma esperança. Existe um Deus que é soberano e está no controle de todas as coisas, não é? Amém. E quando a gente olha para a nossa humanidade, a gente vê o quanto a gente tem dificuldade em esperar. A gente não consegue esperar nem a comida, o micro-ondas esquentar a comida. A gente fica olhando assim, esperando. Nossa, para acabar logo. E quando a gente aprende que esperar é caminhar também, já dizia o poeta. Isso aí. Já dizia o poeta que a gente entende que o esperar é algo que a gente vai trabalhando para a gente conseguir ter esse tempo de espera, essa paciência. E quando a gente entende que a nossa esperança ela não está em homens ou em coisas corruptíveis, a gente entende que a gente tem um porquê de esperar e que a gente deve sim esperar e colocar a nossa confiança, porque a nossa esperança tem um nome, a nossa esperança é Jesus. Igual o Matheus comentou também, vocês comentaram, a gente passa por muitas situações onde a gente não vê, né, uma luz no fim do túnel, a gente não vê um sentido, a gente não tem uma esperança. Mas a partir do momento que a gente coloca os nossos olhos em Cristo, como a pastora Lívia falou, que a gente olha para Jesus, a gente vê que existe uma luz, existe uma esperança. E talvez a gente passe por algumas situações, você que está em casa também já passou por várias situações onde você não viu, né, uma esperança, você não viu um sentido para aquela situação, mas Jesus é a nossa esperança. Jesus é aquele que nós podemos confiar, que nós podemos crer e colocar a nossa confiança nele. Então existe uma esperança que ela nunca morre, que ela nunca falha e que não está firmada em coisas corruptíveis, mas está firmada na palavra de Deus, que é a esperança que é Jesus. Amém, amém. Falando sobre tempo, sobre espera e sobre esperança, versículo 8 diz, né? Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ou seja, pode passar muito tempo que a árvore foi cortada. As suas raízes podem até envelhecer, pode ficar velho. Velho é quem tem, né, é o que tem muito tempo, é o que é antigo, é o vintage, né? Agora tem o novo velho, que é o velho chique, o vintage. Suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, ao cheiro das águas, ela brotará e dará ramos, como se fosse uma muda plantada, ou seja, como se fosse uma nova árvore, como se fosse uma nova planta, aquilo que era velho apenas ao cheiro das águas. E na Bíblia, muitas vezes, na analogia bíblica, as águas significam o Espírito Santo, ou as águas significam a palavra de Deus também, a palavra vivificadora, a palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus é a água que, ao entrar em contato com as nossas raízes envelhecidas, faz com que aquilo que estava morto e velho seja renovado, vivificado, levantado e restaurado. Que ao cheiro das águas nesse dia haja esperança para a sua vida. Que o seu coração e os seus olhos estejam na palavra de Deus, que é imutável. Aquilo que Ele disse, está dito. Aquilo que Deus falou, está falado. E se cumprirá, afinal de contas, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando o Senhor não cumprirá? Então, confie nessa verdade. Que a sua esperança esteja em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa firme e constante certeza de alguém que não falha, de alguém que venceu até a morte, ressuscitou ao 3º dia e nos aguarda nos portais da eternidade para uma vida eterna em glória diante dEle. Amém? Nós louvamos ao Senhor por esse tempo tão precioso aqui de renovo por meio da palavra de Deus. E eu convido você a continuar acompanhando a gente, vivendo junto com a gente, sempre, toda semana aqui no GC Online. E tem sido um prazer tão grande estar com você, com os meus irmãos aqui no estúdio, né? Glória a Deus por isso. Vamos então orar, louvando ao Senhor, agradecendo por mais esse programa.
Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por esse dia tão precioso. Obrigado por mais esse programa. Obrigado porque Tu és a nossa esperança. Deus, que o Senhor nos renove no dia de hoje, que o Senhor traga à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, que é que as Tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã, que isso possa nos dar força para levantar, para continuar a caminhada, para permanecer firme no Senhor, em nome de Jesus. Amém. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro